Olá pessoal, eu estou aqui no Rio de Janeiro, ali atrás é o Maracanã, né? Eu aproveitei essa viagem aqui que nós fizemos aqui com a família e fui fazer uma visita no Observatório do Valongo, onde antes de falar alguma coisa aqui eu quero agradecer a Raquel, ao pai dela, o Jorge Fernando, que abriu a porta lá para eu ter contato com um astrônomo profissional, que é o Dr. Rudstein, que me recebeu lá muito bem, fez uma bela visita guiada lá e tivemos um belo bate-papo, que eu também gravei. Então eu vou dividir agora, o primeiro vídeo que vai sair agora na sequência, esse que eu estou falando, vai ser a visita guiada lá. Nós filmamos também alguma coisa, e mostramos alguns equipamentos ali, tá? E um bate-papo que eu tive com o Rudstein na hora. E o segundo vídeo vai ser, vamos falar assim, uma entrevista que eu fiz com ele, que ele me concedeu, foi muito gentil, tá? E aí com algumas curiosidades que eu tinha, relativa à astronomia, à vida de um astrônomo, e eu espero que vocês gostem, tá? Então ele deu a opinião dele, tá? Que é de um astrônomo profissional, tá bom? Obrigado, se gostou, dá o like, se não gostou, é o like também, tá? E se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mas eu gosto de divulgar, tudo gratuito, não cobro nada da escola, não cobro nada de ninguém, levo o telescópio para baixo, lá perto onde eu moro, chamo a população ali, que mora ali para observar também. Aí tento fazer, Não, mas isso é ótimo, porque não é volume, se você consegue cativar algumas pessoas que estão interessadas. Se uma criança ali, É o que eu penso. Despertar, né? Tem, às vezes, nas turmas ali, 3 ou 4 ali que acabam a palestra, vem, senta comigo ali, falar, perguntar sobre um monte de coisa, eu vou falando, a gente vai conversando. É muito legal. Eu fico muito feliz quando faço isso. O que eu acho é que a astronomia, a gente tem projetos de extensão. A astronomia, a gente ensina, mas não quer. Eu sempre digo pro pessoal, olha, não tem espaço para todo mundo virar astrônomo, não. Esquece. Mas porque a gente usa a astronomia como ferramenta motivadora. Então a gente ensina o quê? Química, física, história, biologia, tudo isso, a astronomia, com as imagens, serve de gancho para você. Então a gente tem agora um convênio com o Estado e com o município, que a gente faz professores multiplicadores para divulgação de ciência. Então a gente marca, vai num colégio específico, que o diretor e a CREI liberam, e aí você vai lá, os professores vão estar uns dias disponíveis para você passar o material, para conversar, explicar, porque tem muitos erros conceituais que são passados, mesmo porque a maior parte das pessoas são de biologia, até mesmo gente de física, que não conhece como é que é um mecanismo, como é que é um sistema solar, como é que é um eclipse, então, como é que são as marés. Então a gente faz isso de uma forma bem lúdica. Uma vez, quando eu faço essa palestra, eu pergunto para ela, se a Lua dá uma volta redonda na Terra em 27 dias, né? 27 dias e um pouquinho, né? Por que não tem um eclipse todo mês, praticamente? Ninguém sabe. Porque tem uma inclinação, 5 graus ali, do alinhamento ali, por isso não tem que calhar lá de alinhar em determinados momentos. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Outra coisa que eu fico bobo é por que nós temos estações do ano. Não sabemos. Um ou outro lembra do motivo, que tem essa, mas é uma coisa que as pessoas não sabem, até adulto. Não sabem. Uma coisa que eu fiz, que é mais um amigo meu, nós fizemos um relógio de sol, que tem aqui esse relógio de sol. Eu não sei nem se tem sol essa hora, não. E a gente usa ele, que é justamente para mostrar como é a variação das estações durante o ano. Por que é que você tem estações, por que é que as sombras são maiores. Então a gente consegue levar de uma forma lúdica, explicando como, né? É um relógio de sol de granito com gnomo. Você vai poder filmar ali, é bem didático ele. E essas coisas mais didáticas que eu preciso pegar um pouco para passar. Eu vou ali muito ali, tem uma apresentaçãozinha, passo ali e vou explicando, né? Resumidamente ali, mas vou explicando as coisas ali. Eu cheguei até quando o Fernando passou um tempo para o Fernando voltou e depois o Leitão veio aqui, ele chegou até a me propor, porque tinham placas fotográficas astrométricas lá de vidro no
observatório lá de Coimbra. Ah, é? Eu já tive lá já uma vez. Ele falou que se quiser fazer um pós-doc lá, mas eu nunca tive tempo, porque eu sempre estava envolvido em divulgação aqui, estava com um programa, eu era o coordenador de extensão do CCMM, depois virei vice-diretor e foi me atropelando, eu não consegui fazer um pós-doc, mas se eu tiver um tempinho, eu vou lá e posso dar uma palestra lá com você. Pô, vai ser muito legal. Ia ser divertido. Aí eu sou astrônomo amador, né? Eu sou engenheiro civil, mas eu estudo ali por minha conta, eu estudo assim. Eu só não estudo cálculos, eu não faço cálculos. Eu também não tenho nem instrumentos para fazer medições. Pois é, ninguém vai querer, exatamente. Então eu estudo ali a teoria mesmo, ali sem um cálculo, mas eu adoro. Funciona. Dele, está vendo o pessoal que veio aqui já no começo de janeiro, fez já uma limpeza parcial, só que tem faltando uma peça para você poder fazer funcionar o motor. Mas ele é operacional, ele vai voltar a ser utilizado. Ele deve ter uma imagem espetacular, né? Desse tamanho, toda essa distância focal toda aqui. É fantástico. Essa própria luneta secundária aqui já tem uma imagem incrível. É mesmo, né? Esse instrumento, quando o observatório, antes de vir para cá, em 1908, o Manuel Pereira Reis, que fundou o observatório, ele comprou esse telescópio. Comprou e ele queria fazer uma astronomia de ciência mesmo. Não era só uma astronomia que a gente chama de utilitária, de determinação de latitude, longitude, hora, traçar estratos, porque era voltado basicamente para a engenharia civil e militar. Precisava aprender a usar metodologia para medir, a calcular a hora. E ele queria modernizar a astronomia. Então, onde estava aqui, essa é uma parte uma foto tirada de cima do morro. Então ele comprou esse instrumento, o Cançons, de lá da Inglaterra. Só que tem que atrasar um pouco, e ele foi comprar também pensando em observar o Halley. O que aconteceu é que ele chegou em março de 1910. E aí já era, não dava mais para observar o Halley. O Halley passa a cada 76 anos. Então, em 86, e como o Rudy já falou, foi em 1910, mais ou menos. E aí, em 1910, então, não foi observado. O Observatório Nacional, a gente não tem ideia do que foi feito especificamente com o Observatório Nacional. Mas eles tinham um instrumento que estão lá instalados agora em São Cristóvão, que era maior que esse, só que tinha um problema. O monte do castelo, que foi demolido, ele era muito instável. Ele não tinha muita base, ele não era de rocha, tanto que ele foi demolido com jatos de água que vinham do oceano. Então ele era um aglomerado de rochas e terra. Ele foi demolido e ele não os instrumentos eram muito pesados e você precisa ter estabilidade para você observar. Normalmente quando você está observando estrelas duplas, você usa micrômetros, qualquer rinho que você tenha, você andando, você causa a vibração na erro. Então eles tinham um instrumento que não estava instalado. Então, quando esse instrumento foi instalado em 1910 até 1922, foi quando ele foi desmontado do Morro de Santo Antônio, ele era o maior instrumento de operação no país. Durante 12 anos, esse foi o maior instrumento operando no país. Com essa saída de lá, a gente perdeu essa hegemonia porque eles já tinham instalado lá no Morro de São Januário os telescópios. Mas é um instrumento. O problema é histórico, não é lindíssimo. Não é histórico, porque pensa bem, quantas cidades no mundo tem um observatório? Poucas, não são muitas. Não são muitos, né? Agora imagina uma cidade que tenha 2 observatórios. Eu acho que é um caso mais raro ainda. Então a astronomia profissional, de uma forma mais restrita, ela tem seu berço aqui no Rio de Janeiro. Né? Os 2 maiores observatórios que tinham em observação científica aqui no Rio de Janeiro. E hoje ainda é? Não é porque o observatório
60, é um refletor, é lá que as pessoas fazem esse trabalho de pesquisa no Brasil. Mas ele está virando uma coisa assim, mais até ligada a mestrado, doutorado, as pessoas aprenderem a fazer observação, porque na verdade as observações, os tempos que a gente quer, é justamente instrumentos instalados lá no Chile ou no Havaí, observações do gênio, do meso. Então, e as observações nem são mais presenciais. Você é tudo remoto. Você marca, pede um tempo, se você ganhar um tempo, você vai observar. Daqui, alguém vai estar lá para dizer, olha, às 10 horas da noite vai abrir por 2 horas para você. Você está no computador, abriu, o astrônomo residente lá faz isso, bota o instrumento que você quer usar para observar, você observa, depois chegou, fecha e ponto final. Ele é orientado leste-oeste, então a gente não precisa compensar isso. Por outro lado, ele tem uma inclinação, então a gente teve que considerar a inclinação e a latitude do lugar. Fazendo isso, a gente construiu com o Corel a máscara adesiva. Então o que a gente fez? Comprou, vamos definir o tamanho, 1,5 m por 1 metro, vamos definir o tamanho. Compramos um granito, está bisotado ele, né? Tem um bisode. Nós levamos, por sorte, aqui embaixo tem uma marmoraria. Desceu a rua, tem uma marmoraria. Eles cortaram pra gente isso aqui. E aí a gente pegou, levamos uma impressora, imprimimos a máscara adesiva e colocamos aqui. E a máscara adesiva a gente tem no Corel como fazer o corte. Então já tinha o corte, bastou a gente tirar essas linhas e levar lá para baixo. Quando eles botaram lá embaixo, eles deram jatos de areia. Por incrível que pareça, se vocês perceberem, está cavado aqui. Olhando, eu achei que estava mesmo. Está cavado. Por quê? Porque se você dá um jato de areia, o jato de areia não come o plástico, mas come o granito. Então, com a gente fazendo, só retirando esses pedaços, você cava a coisa, mas não danifica o resto. Trouxeram de volta para cá, a gente colocou aqui, conferiu a inclinação, a gente corrigiu colocando umas arruelas aqui e colocou ele. Depois a gente pegou, fez o quê? Compramos color jet, isso aqui, né, já tem 24 anos. A gente comprou o color jet e passou. Então a gente definiu a cor, assim depois retiramos a máscara. Muito legal. E a gente usa porque, primeiro, a gente coloca para... O pessoal tem a ver com signo. Eu falo, não, é apenas para facilitar, para ficar mais bonitinho. É para você saber em que constelações que o céu está indo. Então eu mostro para eles, olha, inverno, onde é que ele está? Está mais lá embaixo. Qual é o tamanho da sombra? Onde é que ela vai estar? Esse aqui é o relógio de um ponteiro só. Então você tem um gnomon e você vai vendo. Olha só, aqui a gente já está chegando aqui, o Sol quase em touro. Quando a gente fala constelação, o Sol está em touro, o Sol está em escorpião. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você fosse olhar, a Terra está aqui, o Sol está aqui, e o Sol está exatamente na frente do touro. Sim. Então você não enxerga. É isso que a gente vai explicando isso. Então, com o passar do tempo, o Sol ele vai indo até o mais baixo possível e a sombra, se não tivesse exatamente como a gente tivesse calculado corretamente, ele não faria isso. Então o Sol nasce lá, a ponta do gnomon vem aqui e durante 21 ou 21, tá? Então de 21 de junho, ele percorre exatamente isso aqui. Durante uns dias, né? Porque nos solstícios eles são mais lentos. E aí depois ele começa a vir e vai descendo. Aí eu vou explicando para eles. Quando chega nessa linha reta aqui, o que é? São os dois equinócios. Equinócio de primavera e equinócio de outono. Então o Sol nasce lá e ele percorre exatamente essa linha reta aqui. Ele vai descendo até chegar aqui. Quando chega aqui, o que acontece? Chegou no verão, exatamente em dezembro, 21, 22. A sombra, quando bate lá, ela faz esse caminho aqui. E por que tem essa coisa? A gente tem uma interpolação. E às vezes eu falo, tá, vocês às vezes devem ter visto relógio de sol, aí foi olhar o relógio seu e olhou o relógio aqui. Pô, ninguém olha mais relógio aqui, né? Ninguém olha o relógio celular. Aí você fala o quê? Mas fizeram esse relógio, tá errado.
astrônomos que fizeram isso aqui não sabem fazer Sabe relógio. nada. Aí eu falo, não, pensa bem, porque a Terra não tem uma órbita exatamente circular. Isso, Ela é é uma ligeiramente elíptica. E é o suficiente para você ter velocidades diferentes, né? A proximidade do Sol. E você consegue ter velocidades mais rápidas e mais lentas. Então, para isso, tem essa linha, esse 8 comprido aqui, que depende de cada latitude que você está, que é o analema. É a equação do tempo. E com ela, você faz a correção daqui, dá mais 16 até menos 15 minutos, dependendo de que época que você está. Isso aqui te dá a diferença de correção. Tá vendo aqui? Ó? 13, 14 horas. 13h30 e você faz a interpolação. Se você está olhando o horário, está o quê? 2h40 aí? 2h42. Aqui está marcado o quê? 2h31. É a correção que você tem que fazer para transformar a hora que você tem aqui exatamente. Então você soma mais uns 10 minutos. Vai depender de... Eu ia botar uma plaquinha aqui, um deles ainda vou botar uma plaquinha mostrando, porque é mais fácil, mês a mês, qual é a correção que você tem que fazer. Mas visualmente é uma coisa que atrai, as pessoas prestam mais atenção. Isso aí realmente. Ele ajuda, porque as pessoas vão vendo uma coisa palpável, né? Estão vendo como é que isso varia, porque é que a hora não, às vezes não está certa. Porque só em determinadas épocas do ano a hora do relógio bate com a hora que você está vendo na projeção. Aqui, e a variação dele pelas constelações. Ele é muito didático mesmo.